minutos nós voltamos a falar da questão da vacinação. Estamos em contato agora com o Renato Kifuri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Renato, boa tarde. Olá, Denise, boa tarde. Vou falar com vocês, ouvintes da Jovem Pan. Bom, doutor Renato, há pouco nós conferimos aí na reportagem que há a possibilidade de uma demora maior na aplicação de uma segunda dosagem. São Paulo discute a estratégia de uma vacinação mais ampla, inclusive para os profissionais de saúde, seguindo aquela prioridade inicial, porque não se tem a disponibilidade maior de vacinas. A gente vê que os vários laboratórios tentam se ajustar às condições atuais, há problemas de fornecimento também na Europa em relação à vacina da AstraZeneca. Então, como é que o senhor vê esse cenário hoje? Quais seriam os riscos de um atraso na segunda dose? Olha, Denise, essa é uma discussão que sempre nós tivemos desde o começo da definição de estratégias. Se ao dispormos, por exemplo, de 10 milhões de doses, deveríamos vacinar 5 milhões de pessoas com 2 doses ou 10 milhões de pessoas com uma única dose. Algumas coisas caminharam em termos de informação. Primeiro é que uma dose só não é suficiente. Então, nós precisamos garantir uma segunda dose para que essa proteção se complete. Os prazos que vieram dos estudos, constantes em bula, são especialmente para a vacina da Sinovac, do Butantan, muito curto, o intervalo entre a primeira e a segunda dose, que é 2 a 4 semanas. Alargar esse intervalo para 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas, desconhece-se o efeito protetor neste intervalo, até que se faça a segunda dose. Então, é uma estratégia de risco, obviamente, que não se justifica em nenhum cenário que não fosse uma pandemia. Numa pandemia com tanta gente exposta, com tanta gente comum, começa a ficar, vamos dizer, discutível essa estratégia, defensável do ponto de vista de saúde pública. Onde será que nós vamos arriscar? Deixando mais gente desprotegida, ou arriscar menos, deixando mais gente desprotegida, ou deixando mais pessoas vacinadas, talvez uma proteção parcial, insuficiente para alguns. É muito difícil tomar essa decisão. Eu acho que se nós tivéssemos uma garantia de entrega, uma previsão de entrega de doses regulares, sabemos que daqui a um tempo vamos receber mais 5 milhões, depois mais 10 milhões, depois mais 20, nós poderemos estabelecer um cronograma. Mas se nós tivéssemos esses mesmos 10 milhões, aplicamos em 10 da saúde, daqui a um mês chegam 5 milhões, o que vamos fazer? Para quem vamos dar as segundas doses e para quem vamos deixar só com uma dose? Vamos começar mais 5 milhões com uma primeira dose, ficaríamos 15 milhões só com uma dose? Decisões muito difíceis de serem tomadas à luz do desconhecimento, da imprevisibilidade do fornecimento. Então, nessas horas, eu acho que é melhor ser mais cauteloso, mais conservador, garantir 2 doses, saber o que está fazendo, e o mundo inteiro, infelizmente, está presenciando, está vivenciando essa etapa, e continuar nos protegendo da forma que nós nos protegíamos até o mês passado. Agora, doutor Renato, a gente vê que ainda há uma falta de planejamento, Ontem mesmo o Instituto Butantan falou da possibilidade de exportação das vacinas, porque o Ministério da Saúde ainda não teria se manifestado a respeito de uma parcela das doses que seriam disponibilizadas, isso porque o Ministério teria exclusividade da distribuição aqui no Brasil, e é uma discussão que vai contra essa necessidade tão grande que nós temos de avançar com a vacinação no país, Olha, Denise, a gente não conhece os termos do contrato da Sinovac, A detentora da marca não é o Butantan, é a Sinovac. E certamente ela já se comprometeu com algumas entregas em outros países que não o Brasil. Produzidas ou não no Butantan ou na China, algumas doses vão para a América Latina, para outros países. As doses da Sinovac, pertencentes à Sinovac, não serão 100% para o Brasil. Então é preciso sim definir essa escala de distribuição, de produção, de onde vêm as vacinas que vão ser utilizadas no Programa Nacional de Imunizações. Agora, o que não se admite de nenhuma forma é titubear na oferta de alguma dose e pensar se vai querer ou não. Isso não tem cabimento nesse cenário. Se nós temos condições de assumirmos que vamos ficar com mais 10, mais 20, mais 40, mais 50 milhões de doses, é imediata essa resposta, a garantia de que nós vamos receber essa dose. Mas isso pode acontecer. Temos que lembrar, por exemplo, que a China, que é uma das produtoras de vacina, a Índia, que é uma das produtoras de vacina,
está exportando vacinas e não está oferecendo para a própria população. O Brasil está recebendo vacinas da Índia, de Oxford, e não está usando na população, porque tem acordos da AstraZeneca com o Brasil. Então, esses acordos devem existir também da produção da Sinovac para outros países, seja produzida no Brasil ou na China. Além dessa questão da exportação, o Butantan informou que pode negociar com estados um lote de 54 milhões de doses da Coronavac, caso o governo federal não se manifeste. O contrato entre a instituição e o Ministério da Saúde prevê a entrega de 46 milhões de doses da vacina, isso até o mês de abril, com possibilidade de ampliação para mais 54 milhões. O primeiro lote ainda não foi totalmente entregue, mas o Butantan diz que já precisa se planejar por conta dos insumos e da demanda. Não é? E houve, inclusive, essa conversa sobre a possibilidade de exportação, mas claro que há interesse dos estados aqui no Brasil mesmo em adquirir a vacina. Então, daí que eu falava da falta de planejamento e de posicionamento muito definido do Ministério da Saúde quanto a isso, né? Tem toda a razão, não é um absurdo a gente ter vacinas ali em vias de produção e o Ministério ter alguma espécie de titubear em relação a querer ou não querer essas doses. Lógico, essas doses têm que ir para o Ministério e esses prazos precisam ser cumpridos, essas definições para o Instituto Butantan produtor precisa ser informada com a maior brevidade possível. Tem toda a razão. Agora, como é que o senhor vê a imunização da área médica? O senhor acha que será suficiente nessa primeira etapa? Qual a sua expectativa em relação à eficácia, inclusive, em termos de redução dessa pressão toda sobre a categoria profissional que está na linha de frente desde o início dessa pandemia? Olha, Denise, a gente completando, né, nós recebemos ao total agora, com as doses do Butantan, da AstraZeneca, e agora com essas mais 4,5 milhões de doses que vem do Instituto Butantan, provavelmente nós completamos aí 14 milhões de doses, 16 milhões de doses, que serão suficientes para vacinar todos os profissionais da saúde, os trabalhadores da saúde, os indígenas e os idosos institucionalizados. Isso com 2 doses, né? Os estados que optarem por fazer uma dose, se alguém optar por fazer uma dose somente, vai poder iniciar até a vacinação de idosos. Isso, sem dúvida, é o primeiro impacto a ser observado na redução de hospitalização e morte. Não se espera com um programa com tamanha, vamos dizer, com pequena quantidade da população vacinada, interrupção da doença, diminuição do número de casos, o vírus vai continuar circulando do mesmo jeito. Esses vacinados, o impacto da introdução dessa vacina vai ser sobre esses vacinados. Redução de morte, redução de hospitalização. Sem dúvida, o grupo prioritário e os trabalhadores da saúde serão os primeiros a serem beneficiados. Israel já, com um avanço enorme que fizeram na vacinação, vacinando quase 1/3 da população de Israel, já mostra impacto na redução de hospitalização e morte entre os idosos, né? É o primeiro dado que a gente tem mundial, é a redução de hospitalização e mortes em idosos em Israel. Então, esse é um dado que nos chama a atenção e mostra o que a gente já esperava, o valor que as vacinas terão no controle da pandemia. Exatamente. Inclusive, Israel, o resultado teria vindo antes do esperado, né? No começo, todo mundo queria avaliar se era exatamente isso, porque tem a questão da outra dosagem, então o tempo de imunidade previsto, ele acabou produzindo já esse resultado muito importante em termos de internações, né? Exatamente, é o primeiro dado de impacto que a gente tem, né? A Nova Zelândia está para publicar os seus dados, a Austrália também, mas são dados mais tímidos, mas os dados de Israel são verdadeiramente espetaculares, essa é a palavra. Eu acho que nós temos aí uma demonstração do que a gente imaginava na prática, do que as vacinas são capazes, né? Então vai reduzir mesmo, como o primeiro objetivo dos programas no mundo, e no Brasil não é diferente, formas graves. E num segundo momento, quando nós conseguirmos vacinarmos boa parte da população, aí sim a gente pode ver redução de casos, diminuição da circulação do vírus, acompanhar outros desfechos desses programas. Ouvimos Renato Kifuri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Renato, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, Denise, uma boa tarde a você também e seus ouvintes.